Bom, qual é o setup então que a gente vai fazer o teste definitivo para a gente identificar se esses transistores que estão no amplificador são originais ou não? Não será através do teste de ganho por enquanto, mas a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar o Curve Tracer para a gente tentar determinar se eles são originais, levando em conta de que a gente tem a comparação dos nossos originais Toshiba aqui, que a gente tem certeza e sabe que são originais. O que o Curve Tracer faz? Bom, eu tenho aqui o osciloscópio digital ligado exatamente aonde vai na base do transistor que está em teste. E na base, então, o Curve Tracer aplica uma onda no formato de escada, e no coletor eu tenho esse outro osciloscópio. E aqui a gente tem um sweep, ele tem uma senoide aqui, que está apresentando para nós, e esse sinal está oscilando, porque é exatamente assim que ele faz. Ele faz um sweep no coletor, ele injeta uma frequência que fica variando dentro de um range de frequência, e com esse conjunto de sinais na base, um sinal de escada, e no coletor um sinal sweep, ele vai submeter o transistor então ao regime de funcionamento e vai nos apresentar na tela do osciloscópio então as curvas características do transistor. O que a gente vai fazer agora então? Eu vou começar colocando aqui, eu vou escolher um deles. Agora a gente dispensa esses dois osciloscópios e vamos nos concentrar naquele lá que está ligado aqui no X, no vertical e no horizontal do nosso Curve Tracer. Bom, vamos lá então. Qual o cenário aqui? A gente tem duas entradas no Curve Tracer, entrada A e entrada B. Por que tem duas? Porque aqui a gente pode comparar num par de transistores, que deve ser um par de transistores casados, né? Para uma saída de áudio. Então a gente consegue comparar a resposta lá em tela, resposta em frequência de A e de B ao mesmo tempo no mesmo teste. Então eu tenho as ponteiras de A ligadas em um dos transistores e as ponteiras de B ligadas no outro transistor. Se eu coloco para a posição A, eu tenho a resposta desse transistor. Se eu coloco para a posição B, eu tenho a resposta desse transistor. Bom, aqui eu estou comparando os dois transistores de um único canal. O outro canal está aqui. Qual é o sinal ou qual é a resposta que a gente tem em tela? É exatamente a curva característica que o manual do instrumento nos apresenta. Aqui, transistor NPN, está aqui, ó, teste de transistor NPN. Essa é a resposta. A gente tem as curvas características, sendo que aqui em cima, nessa primeira linha, nós temos uma reta que é a reta de carga do transistor. E aqui as respostas que ele está dando, exatamente aquilo que a gente injetou na base. A gente injetou um sinal de escada na base e um sweep no coletor. E aqui então a gente mostra que o transistor está saturado. Ou seja, ele está conduzindo, né? Ele está funcionando. E aqui a gente então consegue comparar. Se eu tenho desde o ponto lá em cima, que começa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrículas até aqui. Aí se eu colocar no outro, eu vou destacar aqui esse ponto para ficar visível para vocês. Se eu colocar no outro transistor, eu noto que eles estão quase idênticos, né? A resposta dos dois transistores está quase idêntica. Nós quase poderíamos chegar à conclusão de que esses transistores são transistores de par casado, que são perfeitos para a saída de áudio. Porém, nós temos que fazer um outro teste agora. A gente ainda não mediu o ganho estático desses transistores aqui, desses do amplificador, em relação a esses transistores originais Toshiba.
A gente chegou à primeira conclusão. Os dois transistores têm a mesma resposta em frequência, a curva deles é a mesma, as respostas em curva são as mesmas. Então, ok. Agora, a gente vai tirar esses e colocar o outro par. Vamos lá? A gente já visualizou lá na tela, vou deixar esse aqui de lado. E vou colocar o outro par agora. A mesma ligação, exatamente igual. Emissor, base, coletor. Aqui a gente já tem uma resposta, olha lá. Você vai notar no vídeo que tem uma diferença. A gente notou uma diferença entre esse par de transistores e esse par de transistores. Vamos ligar o outro agora? Emissor, base, coletor. Vamos comparar os dois agora, esses dois. Eu vou virar a chave. Está parecido, porém não igual a esses. Esses aqui estavam com as mesmas respostas e aqui nós temos uma resposta diferente de um transistor para o outro. Olha lá, esse transistor aqui, ele não está completando, olha só, 1, 2, 3, 4 quadrículas. Esse transistor não está completando, ele está passando aqui da quarta quadrícula. Agora eu vou colocar no outro. Observem lá, mudei. Olha como ele veio mais ao meio aqui da nossa quarta quadrícula. Vamos ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 quadrículas acima. Ó, vou trocar de novo. Observe ali a resposta do primeiro transistor. Ó, baixou, ou melhor, diminuiu a resposta, né? E aqui aumentou. Então há uma diferença entre esses dois transistores aqui. De novo, eu não estou afirmando que eles não são originais. Eu estou dizendo que há uma diferença. Vamos fazer um outro teste didático interessante. Um transistor do canal A, vamos chamar assim, e um transistor do canal B em comparação, um com o outro agora. Vamos lá? Vamos ligar aqui. Então vamos lá. Aqui na direita eu tenho um transistor de um canal, eu vou chamar de canal B. E aqui na esquerda eu tenho o transistor do outro canal, apenas um deles. E agora a gente vai na comparação. Olha lá na tela, está preenchendo 5 quadrículas. Aqui é a linha central do osciloscópio. Daqui para cima eu tenho 4 quadrículas, então começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadrículas. Vamos colocar no outro canal agora? Olha a diferença. Nós temos uma diferença importante de ganho entre os dois transistores. Os transistores desse canal estão com mais ganho do que os transistores desse canal. O que vai acontecer? Mesmo que a gente ajuste o bias, mesmo que a gente trabalhe lá no circuito do amplificador, ele não vai dar um balanço perfeito. Ele vai dar uma resposta diferente de um canal para o outro. Fora todos os outros problemas que podem acontecer, né? Vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que os transistores que são melhores, que têm uma resposta melhor, são exatamente esses aqui que parecem não ter sido mexidos. Esses aqui foram trocados, com certeza. Esses aqui, como eu disse no início, eles tinham um tubinho ali, um espaguete, mas que não era termorretrátil. Um espaguete original da Gradiente. E esses aqui tinham o tubinho termorretrátil, além de que foi riscado aqui, né, para marcar as cores. Agora, a comparação importante é, vamos pegar um transistor original, eu tenho aqui 4 transistores originais Toshiba, como eu falei antes, no início desse vídeo, e eu vou fazer a medição da resposta desse aqui. Então, emissor, ou melhor, aqui, né, fio branco. Emissor, base, coletor. Vamos ver? Olha lá. Olha a diferença da resposta do transistor Toshiba. Está aqui ele na minha mão. Ó. Até escapou o coletor. Ó. Olha a diferença da resposta do transistor da Toshiba. Lá em cima, uma quadrícula, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrículas e meio de resposta. Ok? Bom,
Então a gente nota que tem alguma coisa errada nesses transistores. Mesmo os transistores que parecem estar melhores, eles não têm a resposta que esse da Toshiba tem. E agora então, para finalizar esse teste, eu vou mostrar para vocês o que nos leva definitivamente a concluir que os transistores, que esses 4 transistores Toshiba são originais. Olha lá, eu troquei o transistor, ó, coloquei outro. A mesma resposta. Exatamente igual, parece o mesmo transistor. Agora eu vou pegar outro. Vou pegar outro Toshiba. Eu tenho 4 aqui. Vou colocar aqui. Emissor, base, coletor. E olha lá a resposta. A mesma. Ok. Então a gente nota que o que segue na coerência da fabricação do transistor não é só a serigrafia, mas o funcionamento do transistor é coerente, né? Olha lá, a mesma resposta. E esse teste que nós estamos fazendo, apesar de que o instrumento é analógico, que ele não tem uma identificação em display, ele não tem nenhum galvanômetro, nada que nos dê o ganho estático, nos dê o beta, ainda assim aqui a gente já pode concluir que o ganho estático desses transistores da Toshiba é maior do que o ganho estático desses caras aqui. Vamos pegar um outro dos falsificados. Ó, esses aqui todos são falsificados. Como eu mostrei antes, esses que indicam ali Malásia, né? Eles têm tem um ST ou SI ali, eu não sei bem o que significa. Se você sabe, comente esse vídeo ali, ó. Eu realmente não sei. Vamos colocar agora aqui um desses falsificados. Vou deixar os originais aqui de lado. E vamos colocar um falsificado aqui. Emissor, base, coletor. Olha a resposta que esse transistor deu. Completamente diferente. Ele praticamente explodiu a tela. Eu vou ter que diminuir a corrente aqui. Aqui eu controlo a corrente de coletor. O ajuste de corrente de coletor, né? Se eu aumentar a voltagem aqui do sweep, ele faz isso, ó. Ele tem esse comportamento. O sinal deforma para a direita, na horizontal. Se eu diminuir a corrente de coletor, ó, eu diminuí a corrente de coletor para ele parar de explodir na tela. Significa o quê? Muito provavelmente esse transistor falsificado tem um beta tão alto que ele está explodindo em tela onde não deveria. Eu tenho aqui, provei já que os sinais característicos de um transistor original, eles se dão exatamente com 0,1 mA de corrente de base. Eu não falei isso antes, faltou falar. Mas aqui eu posso ajustar a corrente de base como eu quiser, ó. Eu posso inclusive usar a tensão se eu quiser aqui. Mas a tensão, a corrente característica de base para esse teste é 0,1 mA. Vamos fazer o teste final agora, que você vai poder fazer com facilidade, porque esses instrumentos, esses multitestadores chineses, eles são muito acessíveis. Então, mesmo que você não tenha a instrumentação mais sofisticada, você vai poder trabalhar com esses chinesinhos aqui. Vamos pegar esse transistor que é falsificado e vamos medir aqui o ganho estático dele. Vamos lá? Coletor, base, emissor. Vamos ver quanto a gente vai ter aqui. 125, como eu mostrei antes. Agora vamos medir o ganho estático dos transistores originais. Todos esses aqui falsificados eu já medi. Teve transistor ali que deu mais de 200. Tá? Então significa o quê? Se eu tenho, como eu mostrei antes no datasheet do transistor RCA, que o ganho estático dele, o beta, né, o HFE, tem que ficar entre 20 e 70, não tem como eu ter um transistor original que tenha 125, 150, 200, como eu já medi. Agora vamos medir o ganho de um original, para a gente finalizar. Olha lá, 88. É aceitável porque é um transistor Toshiba. A medição do ganho nesses chinesinhos é feita, inclusive ela muda, né? Quando você faz mais de uma leitura, ela muda, porque depende da posição da reta de carga que o instrumento usa, né? Mas a conclusão final desse vídeo é a seguinte: faltou uma coisa. Esse vídeo não estaria completo se a gente não chegasse a essa conclusão. Faltou
nós medirmos o ganho estático dos transistores que estão no amplificador. Vamos lá? Começando com o primeiro. 46. Vamos medir o próximo. O colega dele aqui, que a gente supõe que seja de um par casado. 43. Olha a lógica. Esses aqui são exatamente aqueles que a gente pensa que são, pelo menos, os mais originais, né? Que estão no amplificador, que não foram mexidos. Um com 46 e o outro com 43. Realmente, o teste não mentiu para nós. Eles são um par casado. Agora, esses aqui são aqueles que nós tivemos uma resposta menor no instrumento. Vamos medir agora aqui no chinesinho. Vamos ver quanto ele vai dar de resposta de ganho estático aqui no nosso multimedidor. Olha lá, 25. Ok? Vamos para o outro. 25. Agora esse. 33. Duas conclusões. Primeiro, esses transistores eles têm menos ganho estático, menos beta do que esses aqui. Segundo, esses aqui estão mais próximos, o beta dele, o ganho estático dele está mais próximo, esse aqui mais distante. E última conclusão, se nós temos transistores originais, esses aqui da Toshiba, que estão com beta entre 70 e 80, e nós temos esses aqui que estão com metade do ganho estático, significa que mesmo que esses transistores sejam originais e estejam bons, o amplificador não terá o desempenho que ele tem que ter. Muito provavelmente a resposta ou as respostas em frequência, vale lembrar que o amplificador precisa responder às frequências de áudio aí na faixa audível, né, e muito acima. Então, os transistores de potência, eles são indispensáveis que estejam, primeiro, com um bom ganho estático e outros parâmetros que existem, e segundo, que a gente minimamente tenha certeza de que eles são originais. Eu sinceramente não tenho certeza que esses transistores aqui são originais. Primeiro, o ganho deles está mais baixo, geralmente ao contrário, né? Quando a gente pega transistores falsificados, o ganho é mais que o dobro, o triplo do que o datasheet mostra. Mas aqui a gente tem transistores com ganho muito baixo. Segundo, como eu mostrei, os invólucros estão invertidos de fábrica. Então, transistores praticamente idênticos com os invólucros invertidos. Isso é muito estranho, né? Se você sabe por quê, por favor, comente esse vídeo. Bom, finalizando, eu vou sugerir então para o proprietário que a gente compre 4 transistores originais, de preferência, como a gente já tem a referência. Eu sei que vai ser muito difícil de conseguir, mas empresas conceituadas tendem a ter mais credibilidade no fornecimento de componentes, né? A gente não vai comprar no eBay, não vai comprar no Mercado Livre, nada disso. Tem várias lojas conceituadas que nós podemos fazer aí a tentativa de comprar transistores originais com procedência, e principalmente o laboratório do museu nos dá subsídio técnico, farto subsídio técnico instrumental, para que a gente faça uma validação, faça o teste de que se os transistores que vão chegar aí para esse amplificador são realmente originais ou não. Legal? Se você gostou desse vídeo, se inscreva. Tem uma quantidade importante de pessoas que assistem os vídeos e não se inscrevem, não custa nada. Vá lá e ative as notificações, se inscreva, e assim você vai ajudar o canal do Museu da Eletrônica a levar essa cultura da preservação, essa cultura do equipamento clássico, da eletrônica antiga. Legal? Obrigado porque você assistiu. Esses vídeos da restauração desse Gradiente Pro 1200 vão continuar. Eu espero que você acompanhe. Obrigado e até o próximo vídeo.